Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desta série Festas Juninas. Nós vamos agora então à parte 2, onde falaremos sobre os três principais personagens dessa celebração. Apenas uma observação, chama-se Festas Juninas no plural, né? Festas Juninas, porque na verdade são algumas celebrações que vão acontecendo aí ao longo do mês de junho. Então por isso está no plural, né? Festas Juninas e não somente festa junina, certo? Então são algumas celebrações que acontecem aí no calendário ao longo do mês de junho, né? Certo? Então por isso a gente usa no plural, ok? Vamos então à parte 2, os três principais personagens dessa celebração. Você tem aí então o Santo Antônio, São João Batista e o São Pedro, né? João Batista e Pedro você já conhece, né? Você já os conhece da palavra de Deus. João Batista é aquele que vem preparando o caminho para o Senhor Jesus. Pedro, né, o apóstolo Pedro, né? E o Antônio é um personagem que você não vê na palavra de Deus, até porque ele é mais recente na história, né? Vai ser ali próximo ao século XII, século XIII, né? Mas você vai ouvir falar dele na história da igreja. Se você for estudar a história da igreja, em algum momento você vai se deparar aí com o Santo Antônio, né? Então são esses três principais personagens dessa celebração: Antônio, João Batista e Pedro, né? Então observe aí, por gentileza, quanto a esse termo santo, né? Você tem ali o Santo Antônio, São João Batista, São Pedro e assim muitos outros, né? Dentro desse olhar cultural estamos falando, né? Então você tem aí o santo, a palavra santo, observe bem. O termo em si não há problema algum, pelo contrário, ele é bíblico, né? Inclusive a palavra de Deus nos exorta a sermos santos, no sentido de separados da vida de pecado. Observe, diz 1 Pedro 1,16: o próprio Senhor disse: vocês têm de ser santos, pois eu sou santo, né? Então Deus, ele exige de nós a santidade, né? Que vivamos uma vida totalmente dedicada a Ele. E aí está o contexto da palavra santo, né? Na língua grega, hagios, né? Que significa algo muito santo ou um santo, né? Levando em conta que a ideia de santo é justamente, né, aquele que é separado para Deus, né? Aquele que vive uma vida separada de pecado, né? Certo? Então, quanto ao termo, quanto à palavra em si, quanto a este ensino bíblico de sermos santos, isso é algo ótimo para nós. É o que nós devemos buscar no Senhor, né? A nossa santificação. E Deus, por meio do seu Espírito, trabalha em nosso coração para que nós venhamos a crescer em santificação a cada dia, certo? Então, só pontuando que não há nenhum problema quanto ao uso do termo santo. A questão que acontece, que ocorre dentro do catolicismo romano, é que não é essa questão aqui em si, não é essa questão aqui bíblica puramente, né? Envolve uma outra questão, né? Que é até mesmo entre aspas, o santo nesse caso que faleceu, fazer a mediação muitas vezes até, né, entre vivos e mortos, né? Então isso é uma questão muito complicada na palavra de Deus, conforme você já vai verificar, né? Mas vamos primeiramente aí ao 13 de junho, né, que envolve aí o Santo Antônio, né? Segundo o estudioso Milton Vieira, o Santo Antônio, na verdade, chama-se Fernando de Bulhões e Taveira de Azevedo. Então, Fernando, né? Esse era o nome, na verdade, do que ficou conhecido como Santo Antônio, né? Ele nasceu em Lisboa, Portugal, ou seja, o Santo Antônio, né? Ele era português. Em uma família rica no ano de 1195 e faleceu aos 36 anos em 1231, né? No caso faleceu em Pádua, na Itália, mas ele nasceu em Lisboa. Seu nascimento, né? Ele era então português, sua nacionalidade, porém ele veio a falecer nas regiões da Itália, certo? Aos 36 anos de idade. Então ele viveu aí, né, entre o século XII e o século XIII, certo? Então esse aí é o contexto do seu nascimento e da sua morte, certo? Ele tinha o desejo de pregar aos muçulmanos, né? Pessoal envolvido dentro do contexto do islamismo. Vale lembrar que a essa altura, né, a essa altura que o islamismo já está bem forte, né? O islamismo tem o seu, digamos assim, o seu grande avanço, né? O seu grande marco a partir do ano 622 aproximadamente depois de Cristo,
né? Então, a partir disso começa, nos próximos séculos, o islamismo vai ganhando força, né? E até chegar aí nesse contexto bem aí da Idade Média, né? Então o islamismo já está muito forte. E o Santo Antônio, ou Fernando, né? Ele tinha muito desejo de pregar aos muçulmanos, né? Chegando a viajar ao Marrocos, mas teve de voltar por ter contraído malária, né? Então o seu desejo era evangelizar os muçulmanos, né? Que na verdade é algo muito importante, né? Algo muito sério, né? Inclusive, né? Muitos missionários hoje vão aos contextos que envolvem o islamismo, né? E geralmente são muito difíceis, muito complicados, até mesmo por conta da violência. E você tem aí hoje muitos países que estão na lista de perseguição mundial, né? Publicada aí pela Portas Abertas, os 50 países mais perseguidos, né? Se você for olhar ali, grande parte desses países, na verdade, é dominada pelo islamismo, né? É envolto, pelo menos, em islamismo, certo? Então é um grande desafio hoje a evangelização, é o contexto islâmico. E já desde aquele tempo, século XII, século XIII, o Antônio, ou o Fernando, né, já estava envolvido, ou desejoso pelo menos, né, de evangelizar os muçulmanos. Conta-se ainda que adotou o nome de Antônio por ser o nome mais comum e humilde de sua região, né? Então isso aqui é muito interessante, vale lembrar que o contexto dele era de uma família rica, né? E ele se chamava Fernando, Fernando de Azevedo. Porém, conta-se que ele pegou esse nome aqui bem popular, o Antônio, porque na sua região ele considerava, ou era considerado, Antônio, um nome muito comum, muito humilde, né? E talvez então o Fernando, ele já, embora tenha nascido num contexto rico, mas ele desejava viver uma vida mais simples, uma vida mais humilde, né? Então ele adotou esse nome de Antônio, certo? Então, quanto ao Antônio, né? Ele em si, exceto assim alguns outros detalhes que talvez nós não sabemos, ele levou uma vida muito dedicada, né? Levou uma vida de muito empenho, né? E até mesmo um forte fervor aí missionário, né? Evangelístico, né? Desejo de alcançar aí os muçulmanos, né? Para Jesus. Então, quanto à sua salvação ou não, isso de fato nós não sabemos, né? Exatamente o contexto, não é o nosso foco aqui analisar, né? A salvação ou não do Fernando, do Antônio, né? Não é o nosso foco, também não cabe a nós, né? Mas falando desse personagem, né, o Santo Antônio, então ele era um português, morreu na Itália, tinha aí um fervor missionário até mesmo, e adotou esse nome Antônio porque era um nome muito simples da sua região, né? Então esse é o contexto que envolve o Antônio, né? Mas dentro das festividades, né, dentro das festas juninas, então ele é celebrado no dia 13 de junho, certo? No dia 24 de junho, nós temos aí a celebração que envolve o João Batista, né? Então é o pessoal que celebra aí essas festas juninas, dia 24 de junho, talvez aí o principal quase, né? Então envolve o João Batista. O João Batista você conhece, está na palavra de Deus, né? Ele foi aquele que veio preparando o caminho para Jesus e ademais ele batizou o Senhor e disse que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então João, seu coração certamente confiava no Senhor Jesus, embora teve ali, o texto vai dizer, né, na palavra de Deus, em algum momento ele teve ali um momento de dúvida, né? Mas logo ele já teve a certeza de que Jesus era de fato aquele que haveria de vir, né? E João veio então preparando o caminho. João é aquela voz que clamava no deserto, né? Conforme a profecia de Isaías, capítulo de número 40, né? Então João ele aparece aí pregando, né, a palavra de Deus, batizando pessoas, e então chega um momento que ele vê o Senhor Jesus vindo próximo ali ao Rio Jordão, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então João Batista foi um grande homem de Deus que preparou o caminho para o Senhor Jesus. João também ensinou que ao invés de ir a ele, é preciso ir a Cristo, né? Pois Cristo é o Salvador, Cristo é o Cordeiro, né? João é aquele que anunciava o Cordeiro, João é aquele que anunciava a vinda do Salvador. Então João entendia isso, estava claro para ele, por isso que ele falou, né, que eu diminua, né, que eu vá saindo de cena e que ele cresça, né? Então João, obviamente, como alguém que entendeu, né, o seu propósito, para que Deus o trouxe, né, para preparar o caminho do Senhor, né? E as nações então da terra, as pessoas, os ouvintes,
eram então orientados a confiarem no Senhor Jesus, a irem ao Senhor Jesus, certo? Só Jesus é digno de glória, né? João entendeu isso, né? Estava claro para este servo de Deus. Dentro dessas celebridades, dentro dessas celebrações das festas juninas, o dia 24 de junho, então, é dedicado ao João Batista. E aí você tem o dia 29 de junho, né? Você tem o dia, lembrando, dia 13, o Antônio, dia 24, o João Batista, e dia 29, o apóstolo Pedro, né? O São Pedro, né? Um grande instrumento na obra da pregação e anúncio do Evangelho. Esse foi o apóstolo Pedro, né? O qual foi um homem usado nas mãos do Senhor. E, sem dúvida, merece nosso respeito. Não idolatria, né? Esse é o ponto, né? Tiago, João e Pedro eram considerados colunas da igreja, né? Então, você tem aqui Gálatas 2:9, o apóstolo Paulo mesmo quem vai dizer isso, né? Tiago, João e Pedro, eles eram considerados como colunas da igreja, né, naquele contexto, e são pessoas que nós devemos realmente respeitar. Foram homens usados por Deus, porém homens pecadores como nós, carentes da graça de Deus. Paulo lembra em Romanos capítulo 3, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, né? Todos necessitam de salvação em Cristo Jesus, inclusive Pedro, inclusive Paulo, Antônio, João Batista, todos necessitam da salvação, né, que nos foi oferecida por Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo, morto na cruz do Calvário, né? Este, nosso Senhor Jesus, ele ressuscitou, né, e está hoje à direita de Deus. Um dia o Senhor Jesus virá para julgar vivos e mortos, né? Então todos necessitam da salvação em Jesus Cristo. Todos estão num estado que precisam arrepender-se dos seus pecados e voltar-se para Deus, né? E também era assim com o Pedro, assim foi também com o João Batista, foi também com o próprio Antônio, né? Certo? Então nós respeitamos esses nossos irmãos do passado, né? Figuras importantes, né, no contexto do plano da salvação, homens inclusive como Pedro, né? Que você tem Pedro, Paulo, dentre outros, os apóstolos, né? Você tem homens que foram inspirados por Deus para escrever escritura sagrada. Então são homens que nós devemos realmente respeitar, mas não idolatrá-los, né? Porque lembre-se, eram pecadores como nós também, né? Certo? Veja só, relembrando então, Santo Antônio, dia 3 de junho, São João Batista, dia 24 de junho, e São Pedro, dia 29 de junho. Observe, a situação pecaminosa nessa festividade é a prática da idolatria, que é condenada na Bíblia do início ao fim, certo? Então o que acontece nesse contexto é a questão da idolatria. Veja bem o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 1, versículo 20 ao 23. O apóstolo Paulo diz assim: desde os primeiros tempos, os homens viram a terra, o céu e tudo quanto Deus fez, tendo conhecido a sua existência e seu grande e eterno poder. Assim, eles não terão desculpa alguma quando estiverem diante de Deus no dia do juízo. Sim, eles bem sabiam de Deus, mas não admitiram, nem o adoraram, nem mesmo agradeceram a Ele todo o seu cuidado diário. E depois começaram a fazer ideias tolas de como Deus seria e o que Ele queria que eles fizessem. O resultado foi que suas mentes insensatas ficaram confusas e em trevas. Dizendo-se sábios sem Deus, tornaram-se, em vez disso, completamente tolos. E então, em vez de adorarem ao Deus glorioso, vivente, tomaram madeira e pedra e fizeram ídolos para si, esculpindo-os para que parecessem simples aves, animais, serpentes e homens mortais, né? Então esse aqui é o contexto, né, da rebelião humana contra Deus. É sobre isso que Paulo está tratando, né, em Romanos capítulo de número 1, e ele vai apresentar o capítulo 1, capítulo 2, até parte do capítulo de número 3. Paulo vai colocar a situação de que todos os homens, sejam eles judeus ou sejam eles gentios, todos os homens precisam da salvação de Deus. Todos os homens precisam da graça de Deus. Todos estão condenados, né? Então aqui você tem um resumo de como o ser humano, ele em sua idolatria, o seu coração confuso, o seu coração enganoso, né? Como o homem se rebelou contra Deus, trazendo projeções do próprio Deus,
projeções que o homem mesmo cria em seu coração e em sua mente, e ele então fabrica para si um ídolo, né? E agora, como disse uma missionária, a Gertrude, ela disse que aquele que fabrica um ídolo, né, para si, ele já não tem mais o Deus verdadeiro, porque o Deus verdadeiro, ele não pode ser fabricado pela mão humana, ele não pode ser contido em algum lugar. O Deus verdadeiro, a Bíblia diz, né, em João, capítulo de número 4, né, a Bíblia diz que Deus é Espírito, né, então Deus não pode ser contido em algum lugar, Deus não pode ser trancafiado em algum lugar. Deus, ele governa todas as coisas, né? Deus, ele é transcendente, ou seja, ele transcende a nossa realidade, esse espaço físico, né? Mas ele também é imanente, isso quer dizer que ele age na sua criação, ele interage com a sua criação, né? Ele está controlando a sua criação. Então ele está além da criação, mas ao mesmo tempo também ele está ativo, ele está agindo diariamente em toda a sua criação. Mas os homens, a palavra de Deus deixa claro, os homens não se dobram, né? Os homens, eles sabem do Criador, mas eles não querem receber o Criador, não querem dar glórias ao Criador. Então o homem acaba criando os seus ídolos, e esses ídolos vão ser projetados nas coisas mais diversas. Podem ser projetados em outras figuras humanas, podem ser projetados talvez em algumas questões que envolvem a natureza, podem ser projetados em animais, podem ser projetados em também coisas que o homem cria para ele, talvez objetos e coisas nesse sentido. Então as manifestações da idolatria do coração, aquilo que vem daí para fora, são as mais diversas, né? Então essa é a questão que envolve a idolatria. Isso é um grande problema, um grande pecado que é abordado na Bíblia, né, em todo o seu contexto, né? Isso é, na verdade, rebelião contra Deus, né? William Barclay, o falecido teólogo, ele disse o seguinte: a tragédia da idolatria, ela é dupla. Dupla por quê? Nela os homens adoram o objeto criado ao invés do Criador de todas as coisas. Com um só golpe, a idolatria destruiu a adoração verdadeira e a pureza, que é a mais sublime adoração, né? Então a tragédia da idolatria é dupla, né? Porque destrói a adoração verdadeira mesmo e também a pureza de coração, né? Então é uma mancha, né? É algo que coloca a mente humana em trevas, em confusão. Isso então é a idolatria, né? Sobre essa questão da idolatria, o Edno Mello, né, um pesquisador, né, também é um irmão em Cristo, ele cita o Hernandes Dias Lopes, que comenta o seguinte: em primeiro lugar, quem morre não se comunica mais com quem está aqui na Terra. Não há comunicação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E aí você tem os textos bíblicos, né? Isso é importante nós destacarmos, né? Por isso, não devemos nos dirigir em oração a João Batista, a Pedro ou a Antônio, visto que estes já partiram deste mundo há muitos anos, na verdade, né? Então nós não devemos nos dirigir em oração a eles. E aqui está o contexto, o pano de fundo, dentro do catolicismo, que é bastante complicado, né? Usar esses irmãos do passado como mediadores, né? A grande questão não está nesses irmãos em si, mas naquilo que alguns homens fizeram com esses irmãos, né? Tornaram eles como que mediadores, né? Como que alguém que se coloca, né, pela vida diante de Deus que levaram. Após a sua morte, esses homens então, muito admirados, agora se tinha a crença, né, se tinha a ideia de que esses homens poderiam fazer algum tipo de mediação entre aqueles que estavam aqui. Então isso na verdade é uma prática que a Bíblia condena. Isso está envolto, né, no contexto de idolatria. Então nós não devemos recorrer ou nos dirigir a irmãos do passado, né? Mesmo que esses irmãos tenham levado uma vida com Deus, uma vida séria, mas não são eles que intercedem por nós. E esses irmãos que morrem, segundo Lucas 23:43, esses irmãos estão no paraíso. Assim como Jesus disse ao ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então esses irmãos que morrem em Cristo, assim foi Paulo, Pedro, não sabemos do Antônio, Deus o sabe, né? Deixemos isso na mão do Senhor. Esses irmãos do passado, eles então estão no paraíso, aguardando o dia da ressurreição final,
é onde todos estarão com Cristo para sempre, né? Certo? Mas nós não recorremos a esses irmãos em oração. Nós nos dirigimos ao Senhor Jesus, né? O Espírito Santo trabalha em nós, Deus Pai ouve as nossas orações, então é dessa forma que nós agimos, certo? Há um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, né? Então o Filho de Deus é aquele que intercede por nós, tá certo? É a Ele que nós recorremos em oração e não a seres humanos, certo? E aqui está o ponto muito complicado do contexto das festas juninas, né? Essa apreciação exagerada, essa idolatria a esses irmãos do passado, né? Então, o problema não está neles em si, mas no que foi feito com eles, certo? E aí isso demonstra, isso revela como o ser humano ele está cego nos seus pensamentos, como sua mente está obscurecida, não é verdade? Então nós não devemos procurar ter essa comunicação com aqueles que já morreram, né? Segundo, porque a única maneira de honrarmos uma pessoa é seguindo o seu exemplo e não acendendo velas ou venerando a sua memória, né? Certo? Então isso é de fato uma honra, né? Se quisermos honrar esses irmãos do passado, nós devemos seguir o exemplo deles, né? Mas não necessariamente acender velas ou venerando, né? Idolatrando a sua memória ou, como pior ainda, recorrendo a eles, né? Em algum tipo de oração, algo nesse sentido. Então isso realmente está um problema muito grave diante das Escrituras, certo? E em terceiro, porque adorar a criatura em lugar do Criador é a maior desonra que se pode cometer contra a pessoa, né? Certamente, irmãos, né? Tanto Pedro quanto João Batista, o próprio João Batista ele falou, né, que eu diminua e que ele cresça, né? Ele é o Salvador, ele é o Cordeiro de Deus, né? O apóstolo Pedro, né, se colocou também na sua posição, né? Daquele que carecia da graça de Deus, né? Então, adorar a criatura em lugar do Criador é a maior desonra. Então, o que tem de mais triste que nós poderíamos fazer à memória desses homens do passado, né, como João Batista, como Pedro, o que há de mais triste que se pode fazer em relação a eles é quando o ser humano recorre a eles. Certamente eles iriam dizer, né, para aqueles que fazem isso, eles iriam dizer, não faça isso, adore a Deus. Lembra do episódio lá em Atos dos Apóstolos, né, quando estavam aí Paulo e Barnabé em determinada região e alguns homens ali quiseram de alguma forma os tratar como deuses em algum momento, e eles disseram para não fazer isso, porque eles eram homens comuns como eles, né? Não era para adorá-los, né? Não era para fazer isso. Também em Apocalipse, se não me engano, João ou um outro personagem, não me recordo exatamente ali, mas quando vai tentar dobrar-se diante de um anjo, o anjo diz não faça isso, né? Adore a Deus. Então, o que poderia ser feito de mais triste em relação a esses irmãos do passado é se dobrar diante deles, é ir a eles em oração. Certamente Pedro diria não faça isso. Certamente João Batista diria não faça isso. E acredito que certamente também o próprio Antônio diria não faça isso, né? Você deve buscar em Deus, né? Porque eles eram homens sujeitos às mesmas paixões como nós, homens respeitados, homens que amamos, homens que foram grandes instrumentos de Deus, mas homens que careciam da graça de Deus como você e eu. Então a maior ofensa à memória desses homens é se dirigir a eles em oração, é adorá-los ou venerá-los ao invés de adorar somente ao Criador, né? Quando algumas pessoas tentaram adorar os apóstolos e até mesmo os anjos, eles prontamente rejeitaram, dizendo, adora a Deus, certo? Conforme nós falamos aí, né? Estão aí os textos. Então, os três principais personagens dessa celebração são João, ou São João, Pedro e Antônio, né? Inegavelmente, o contexto dessa festividade está envolto em idolatria a esses personagens, que de fato foram homens sérios, porém jamais deveriam receber algum tipo de veneração, certo? Então isso realmente é o contexto que envolve as festas juninas. O contexto, se você for resumir em uma palavra, o contexto é idolatria, né? Se você quiser resumir cada uma dessas celebrações no calendário em uma palavra, você consegue fazer. Se você pegar o carnaval,
que você tem ali, contexto envolve, na verdade, exibicionismo ou prostituição. Se você pegar as festas juninas, o contexto envolve idolatria. Se você pegar o Halloween, o contexto envolve ocultismo, certo? Então aqui é a mesma coisa. O pano de fundo envolve a idolatria, né? Certo? Então, por isso nós devemos estar vigilantes, né, com essa questão das festas juninas, certo? Então assista aí ao próximo vídeo, fique atento. Nós veremos aí, o próximo vídeo será a parte 3, onde falaremos sobre os princípios bíblicos, né, para nos orientar em relação às festas juninas, tá certo? Vimos agora nessa parte 2 os 3 principais personagens dessa celebração, certo? Na parte 3, então, vamos tratar sobre os princípios bíblicos, ok? Que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.